Muito bom dia, pessoal, tudo bem? Tranquilo? Passando aí, ó, faltando agora menos de 2 minutos para a abertura do mercado futuro, dos mercados futuros. Nós temos aí na tela algumas cotações aí importantes. Vejam que o real brasileiro frente ao dólar performando bem nesse início de manhã. Isso não quer dizer que nós tenhamos um dólar em tendência de queda ainda, né, na tendência de queda. Eu até acredito que ele deve abrir e deve buscar pontos um pouco mais abaixo, mas tem um detalhe muito importante. Tá? Vamos dar uma passadinha no geral. Hoje nós teríamos todos os indicativos, analisando o cenário macroeconômico, nós teríamos todos os indicativos de bolsa para cima e o dólar para baixo. Tá? Por quê? Existe aí no cenário internacional uma certa uh, ideia de que aquela crise dos bancos, a crise dos bancos é um caso que está ficando para trás. E nós temos a previsão de que as taxas de juros no mundo podem começar a arrefecer a partir dos próximos encontros dos comitês dos bancos centrais, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Tá? Para o Brasil, na verdade, o bom é que o dólar não está performando bem, porque se o dólar estivesse performando bem frente a todas as moedas centrais no mundo, aqui no Brasil, frente ao real, nós teríamos já com certeza aí o dólar na faixa de 5,80. É o que eu imagino pelos meus cálculos, frente às questões internas do nosso país. Hoje, 10h30 da manhã me preocupa. Né? O nosso ministro da Economia vai falar aí sobre o arcabouço fiscal, que era para ontem ele falar alguma coisa por volta das 4 e pouco da tarde, aí 16 horas da tarde, e não ficou nada esclarecido. Já vazaram algumas coisas em relação ao arcabouço fiscal, que é o que vai substituir o teto de gastos, né? E as manobras internas aqui no Brasil não nos dão boas referências para a performance do real e para a performance do Ibovespa. Então eu acredito que, seguindo o cenário internacional, a nossa bolsa pode subir um pouquinho, e aí vai depender da fala depois das 10h30 aí do nosso ministro da Economia. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, também fala hoje a respeito de juros, né? A respeito das questões econômicas. Tá? Só lembrando que o governo culpa as questões econômicas do país em função da taxa de juros. Tá? Nós que trabalhamos com o mercado financeiro, nós sabemos que taxa de juros é consequência. A taxa de juros não é causa para as questões econômicas, ela é consequência. O Banco Central, que é o guardião, ele é responsável pela política monetária, ele vai ser o guardião da força da moeda. E é isso que o Banco Central está fazendo com essa taxa de juros. Existia já uma previsão de manter a taxa de juros estática lá em 13,75, e essas taxas de juros já poderiam ter baixado desde julho do ano passado. Só não foi possível essa queda na taxa de juros em função da guerra entre Ucrânia e Rússia. Tá? E as questões de inflação globais fazem que o Brasil permaneça nesse patamar de taxa de juros, e com a entrada do governo do PT, se fez ainda mais necessário a manutenção dessa taxa de juros, em função de que o governo entrou sem nenhum tipo de responsabilidade fiscal. Tá? Haja visto o rombo de quase 200 bi já na transição do governo, para esse governo gastar desenfreadamente. Então a primeira coisa que nós temos que ter no Brasil é segurar os gastos. Segurando os gastos, nós vamos poder pensar em diminuição da taxa de juros. Por isso, eu acredito que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, hoje vai se pronunciar nesta linha. Então, a minha previsão é que, olha só, nós temos aqui o petróleo, o WTI e também o Brent estão puxando forte, aí, positivos, isso coloca o dólar mais para baixo.
é necessário mais dólar para que os Estados Unidos tenham o fornecimento de petróleo, certo? Então a elevação do petróleo faz com que caia o dólar. Nós temos aí uma elevação nas negociações dos futuros dos T-Notes, né? O que faria o dólar performar um pouquinho melhor, mas o cenário macroeconômico coloca o dólar um pouquinho mais abaixo, tá? Então a minha previsão era de o minério de ferro negociado em Dalian, na China, também fechou no positivo, mais de 1% no positivo, isso ajuda a Vale. O petróleo performando melhor também ajuda a Petrobras, e Vale e Petrobras são o maior peso dentro do nosso índice Bovespa, tá? Então isso poderia ajudar a nossa bolsa a performar melhor, e tomara que seja assim durante o dia todo. O que me preocupa, prestem atenção, a partir das 10h15, 10h30 da manhã, comecem a ter uma atenção dobrada em relação ao que vocês estão fazendo no mercado, porque eu imagino um dólar querendo dar uma subida e uma bolsa caindo. Abrindo agora os mercados futuros, o futuro do Bovespa abriu com um gap gigante, uma alta bem expressiva. Para vocês terem uma ideia, nós já abrimos acima dos 103 mil pontos, né? Há poucos dias a bolsa aí estava abaixo dos 98 pontos, performou em 97 mil, 96 mil pontos. Então agora lá, vejam a volatilidade, isso é muito bom para nós, tá? Prestem atenção se não há possibilidade de repente de pegar uma queda desse mini índice. O dólar abrindo em queda, olha lá minha previsão de abertura estava em 50,099, olha só onde ele abriu, pessoal, 50,106, já veio buscar, é impressionante. Quem aprende não depende, pessoal, vamos nos basear. Agora nós temos uma expansão de mínima já do dia anterior, dando uma sequência na queda. Aquilo que eu falava aí antes da abertura do mercado futuro. Ó, está expandindo mínimas, isso é muito bom, tá? Atenção então, agora o mercado 10h30 aí deve mudar um pouquinho o cenário. É o que eu imagino, não criem viés. Analisem o gráfico, analisem os pontos que vocês têm marcado e com certeza será um dia maravilhoso, bons negócios a todos, felicidade nas negociações de hoje, tá? Mas para que realmente seja um final de dia feliz, de bons negócios, é preciso disciplina, tá? Só vamos entrar nos pontos, nas marcações, observem se para ter uma reversão nós temos que ter uma quebra de estrutura, tá? Quem me acompanha já sabe exatamente o que isso significa. Todos os pontos importantes que eu tenho do mercado, taxa do estrangeiro, preço justo, ponto de abertura, os pontos de negociação, todos eles estão marcados aí para o nosso grupo. Um grande abraço para vocês, até amanhã. Amanhã com certeza eu vou fazer um morning call bem mais cedo, com bastante informações sobre macroeconomia. Grande abraço, fiquem com Deus.